Real Madrid dá uma aula de mercado no Barcelona. E não é porque eles têm mais dinheiro. Nesse vídeo você verá que o Real Madrid monta times melhores não pela questão financeira, e sim por sua organização e estratégia bem acima do rival. Vem comigo agora após a vinheta. Nos últimos anos, vocês têm acompanhado. Basicamente, o Real Madrid tem conquistado tudo. E quando não conquista tudo, pelo menos conquista alguma coisa. Seja uma Copa Nacional, aí vem de uma temporada em que acabou de conquistar a La Liga, conquistar a Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Barça aparece como um figurante no cenário espanhol e também no cenário europeu, de uma maneira geral. O Barça até chegou a conquistar a La Liga da temporada retrasada, mas quando compara os títulos que o Barça conquistou recentemente ao Real Madrid, claro que a vantagem dos espanhóis, a vantagem dos madrilhenhos está bem superior. Em geral, tanto torcedores quanto a imprensa mundo afora vinham atribuindo o sucesso do Real Madrid sobre o Barcelona pela questão financeira. Afinal, o Real Madrid tem investido em grandes reforços, tem pagado altos salários, enfim, tem investido para realmente conquistar grandes coisas. Mas aqui que vem o engano. O Barcelona, em algumas situações, investe até mais do que o Real Madrid. Então essa história que se é vendida na mídia de que o Real Madrid monta times melhores pela grana, não procede. A grande questão é que Barcelona e Real Madrid têm adotado estratégias diferentes para suas contratações. O Real Madrid, que já tem um sistema mais pronto, um técnico há mais tempo no cargo, eles agem no mercado da bola de maneira mais estratégica e organizada. Então, vão atacando alvos certeiros e aproveitando também as oportunidades de mercado que vão aparecendo. Enquanto o Barcelona, visando de qualquer forma ter um time competitivo para bater de frente com o seu rival, às vezes acaba gastando valores que estão bem acima dos praticados no mercado. E você vai entender agora através de algumas comparações de contratações que ambas as equipes fizeram para a mesma posição. Eu quero começar pela zaga. Na zaga, o Barcelona contratou há não tanto tempo o zagueiro francês Jules Koundé, que é um bom zagueiro, um zagueiro jovem ainda, pode atuar também como lateral direito, só que olhem a diferença nos valores. O Barcelona pagou 50 milhões de euros para contratar o Koundé, um bom jogador como eu disse. Só que o Real Madrid conseguiu contratar dois jogadores do mais alto nível da Europa a custo zero. Os dois não tiveram custo nenhum para o clube em termos de taxa de transferência, que foram o zagueiro alemão Antonio Rüdiger, que estava livre no mercado após fim de contrato com o Chelsea, e o David Alaba, que estava livre no mercado após fim de contrato com o Bayern de Munique. Real Madrid foi lá e assinou com os dois. Então, entendam, não dizendo que o Koundé seja um jogador ruim. Só que o Barcelona apostou no jogador mais novo, o Real Madrid, em duas peças mais experientes, mais rodadas. E, como eu disse, pela questão estratégica também, conseguiu convencer esses jogadores de que seria uma boa eles esperarem o fim dos seus contratos para então se juntar ao elenco recheado de Florentino Pérez. Vamos para mais um exemplo agora no meio de campo. No meio de campo, há algumas temporadas, o Barcelona desembolsou 86 milhões de euros por Frank de Jong, meio-campo holandês que estava no Ajax e vinha de uma grande temporada na Liga dos Campeões. Então o Barça pagou essa nota nele e deu para ele o salário mais alto do elenco, que inclusive é o mais alto até hoje. Já o Real Madrid pagou há pouco tempo 31 milhões de euros no Camavinga. Então, pensando assim na qualidade técnica, o De Jong pode até ser um pouco superior ao Camavinga, até porque também já é um jogador mais maduro. Mas o Camavinga entrou no time do Real Madrid, joga em mais de uma função e está ajudando o time a empilhar taças. Então aí vem o questionamento. A diferença de futebol de um para o outro, vocês acham que custa realmente 55 milhões de euros? Claro que não. O que fica nítido? O Real Madrid se organiza tão bem para suas contratações e faz tão bem o trabalho de lapidação dos jogadores que têm potencial a ser desenvolvido, que até quando o Real gasta um pouquinho mais do que o Barcelona, eles ainda assim são mais assertivos. Vou colocar aqui agora duplas de brasileiros para comparação.
O Barcelona gastou 58 milhões de euros no Rafinha quando ele estava no Leeds e pagaram agora fixo já 40 milhões de euros no Vitor Roque quando ele estava no Atlético Paranaense. O Real Madrid, por sua vez, contratou o Vini Júnior quando estava no Flamengo e o Rodrigo quando estava no Santos por 45 milhões de euros cada, totalizando aí 90 milhões de euros em 2 jogadores que eram promessas. O Barça contratou uma promessa e um jogador que já estava pronto na Premier League por 98. Não preciso nem dizer que o Real Madrid teve muito mais sucesso. Então vocês conseguem perceber através dessas comparações que o Real Madrid acaba fazendo contratações melhores e que se encaixam melhor independente da questão da idade ou de onde está vindo. Por exemplo, quando a gente comparou na defesa, o Koundé foi para o Barcelona vindo do Sevilha, então não era um jogador assim tão maduro. Já o Real Madrid tinha ido atrás do Rudiger, que estava no Chelsea, e o Alaba, que estava no Bayern. Quando nós fomos para o meio campo, o Camavinga, por exemplo, ele estava jogando no Rennes, que é um time que não tem tanta relevância dentro nem da própria França. Já o De Jong estava no Ajax e tinha feito uma campanha de semifinal de Liga dos Campeões. Então entendam que não existe um padrão, mas em geral o Real Madrid se sai muito melhor. E para fechar com chave de ouro, talvez a cartada de mestre do Florentino Pérez tenha sido já nessa temporada, já que o Real Madrid contratou sem nenhuma taxa de transferência Kylian Mbappé, atacante que já foi campeão da Copa do Mundo, que é um dos artilheiros da Copa do Mundo, que vinha voando no PSG, contratou ele sem pagar nenhuma taxa de transferência, isso com ele tendo apenas 25 anos. Aí tá a diferença de como você consegue seduzir um jogador para um projeto extremamente vitorioso, como ele ficando disponível no mercado. É esse poder de convencimento que o Real Madrid está tendo e o Barça ultimamente não está. O Barça, quando quis contratar um atacante da elite europeia, acabou pagando 45 milhões de euros no Lewandowski, isso com ele já tendo mais de 30 anos. Então, só para que vocês possam entender, o Real Madrid pegou um jogador ainda novo, como o Mbappé, que tem 25 anos, a custo zero, e o Barça pagou mais de 40 milhões de euros num jogador de mais de 30. Agora, peguem a diferença das contratações em termos de valores do Barcelona. Vocês vão ver que o Barcelona gastou, se não mais, mas no mínimo o mesmo que o Real Madrid. A diferença é que o Real Madrid, como eu disse, tem mais organização, mais estabilidade no comando técnico e também mais profissionalismo nos processos. O Barcelona, querendo ou não, na era pós-Messi, ainda vive muitas instabilidades, tanto políticas quanto financeiras. Talvez isso explique o modus operandi de cada um na hora de ir ao mercado. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. O que você acha do Barcelona gastar às vezes até mais do que o Real Madrid e ainda assim não conseguir montar um time que brigue por títulos? Qual que é a sua opinião? Não se esqueça de comentar para que, claro, a gente possa trocar uma ideia.